Olá, essa é a live que eu vou fazer com a Camila. Dá uns minutinhos aqui para o pessoal chegar, né? Oi, deixa eu chamar aqui que minha. Oi, Camila! Oi, pessoal, tudo bem? Ai, Menina, minha live gente. passada deu um problema e tá travando. Eu não sei se agora vai funcionar, espero que funcione. Uai, agora aqui para mim tá tudo bem, graças a Deus. Tomara que funcione. Mulher, que Deixa saudade eu de só deixar. você! Não, nem fala, Dani, eu tô morrendo de saudade das meninas. Dani é minha Nossa, amiga pessoal, tô amiga. muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo espaço, viu? Obrigada por me Nossa, convidar, tô amiga, muito eu que feliz. agradeço imensamente você ter aceitado, porque igual eu falo, gente, eu tenho amigos famosos, entendeu? Eu tenho amigos Até famosos, é parece. super difícil achar uma hora na agenda dos meus amigos, você tá entendendo? Eu que tenho que agradecer que você aceitou meu convite, veio aqui, tô com a minha cabeça cortando um pouquinho, deixa eu levantar. A pessoa é tão grande, né, que ela até corta aqui no, no negocinho de segurar. Camila, mas quero te agradecer demais, de verdade, por ter aceito aqui meu convite. Como eu falei, realmente você é minha amiga, mas independente disso, eu sei que você é uma profissional super ocupada, todo mundo sabe. Ainda mais agora na quarentena, você fez foi arrumar mais coisa ainda, né, amiga? Ficou mais Fui. ocupada, mas isso também isso está até um movimento também. Tipo, a gente viu mais tempo, né, Uhum. disponível, de repente a gente começou a inventar um monte de moda. Mas eu estou É, muito comecei a feliz de inventar um você estar monte de aqui. coisa. Ai, Isso, obrigada. agora Eu que tô, Dani. quero que você fale um pouquinho aí, alguma coisinha, antes da gente começar, sei lá, fala uma palavrinha aí. Não, é super. Eu acho assim, eu tô repetindo, né? Eu tô super feliz de estar aqui, como amiga, inclusive, não só como profissional. Dizer, pessoal, que Dani é uma profissional maravilhosa. Inclusive, a constelação familiar que eu fiz sobre a minha separação foi ela que fez, né? E ela foi a consteladora. E o que eu falo foi que realmente esse momento foi muito importante para mim, porque eu pude entender muita coisa do meu divórcio, da minha separação. E, enfim, foi bem engrandecedor. E eu tô aqui hoje para falar sobre uma pauta que eu amo, né? Direito de família. Direito de Nesses família. tempos, né? Do contexto de pandemia e é, que seja muito proveitoso para a gente. Com certeza será. Então, é justamente isso. Acho que eu queria até falar assim. Eu tenho uma dificuldade às vezes para escrever, Camila, qualquer coisa você me ajuda, que você é bem mais tecnológica que eu. Tem hora que eu vou escrever aqui Hum. e eu viro a câmera, faço uma confusão. Mas assim, a live hoje, gente, eu queria até fixar o comentário, vai ser sobre direito de família em tempos de Covid, né? Porque eu falei, gente, nada melhor do que chamar a Camila para falar sobre a grande expertise dela. E eu também trabalho com família. A Camila trabalha mais tempo, tem mais volume de trabalho do que eu, então vai ser legal que ela tenha essa experiência para trazer. Mas a gente vai trocar um pouquinho de experiências aqui. E aí, Camila, a minha primeira pergunta para você é justamente assim: o que tem sido os casos mais recorrentes, né? Quais estão sendo aí as questões do direito de família que mais estão aparecendo nesse momento que a gente está vivendo? Bom, eu costumo dizer que o Covid-19 impactou grandemente o direito como um todo, né? No direito de família não foi diferente. Ah, a gente teve vários aspectos em que há uma certa mudança, uma mudança de perspectiva, inclusive como profissional. Então, a gente teve impacto de vários tipos e de várias ordens. A gente pode citar a questão da união estável e do namoro, porque muitos casais optaram por morar juntos na quarentena. Então, tem muita procura nesse sentido de questionar: é união estável, não é? É namoro, não é? O que que eu posso fazer para resguardar? Enfim. Teve mudança muito forte, né? Na questão dos alimentos, na questão da execução dos questão do procedimento, né? A gente vê aí ações revisionais de alimento que até pouquíssimo tempo atrás eram vindouras, né? Estavam para vir. E hoje eu já estou vendo assim um boom de ações efetivas já em trâmite de revisão de alimentos. Então isso sofreu um forte impacto também. A questão da guarda, né? Guarda e regulamentação Sim. de convívio. Muitos pais se depararam com essa situação de mudança de guarda e regulamentação de convívio. Então, eu acho que tudo isso sofreu um forte impacto.
não poderia deixar de comentar aqui, apesar de não atuar especificamente em causas desse tipo, a questão da violência doméstica, né? Tá bem evidente, Sim. nesses últimos dias. Acho muito importante a gente falar aqui. Eu até anotei alguns dados. Houve um aumento, segundo dados do TJRJ, de 50% dos casos de violência doméstica no Rio de Janeiro. Teve uma outra Caraca. pesquisa que saiu, aumento de 50% dos casos em São Paulo, né? Mais de 50 mil tweets, porque o Twitter é a notícia ali em tempo real, né? Na hora, né? E mais de 50 mil tweets comentando sobre brigas de relacionamento, né? Da vizinhança, enfim. E isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante. Eu estava lendo sobre isso antes da gente fazer a live, né? Hoje eu estava lendo sobre isso. Eu falei, cara, a gente precisa alertar as pessoas. Porque muitas vezes as mulheres não sabem que estão sofrendo um relacionamento abusivo. E a gente precisa lembrar que um relacionamento abusivo não é só a violência física, né? É a violência psíquica. E fica, inclusive, a minha indicação aqui de um perfil que fala muito sobre isso, a Luciana Cinzimbra, tá? Quem puder escrever aqui, por Não favor. conhecia. Gente, me ajuda. Porque, igual eu falei Você pra vocês, às vezes eu vou desativou? escrever, eu mudo aqui. Não, o Não, que mas acontece? Eu alguém vou escrever, escreve. eu vou escrever, eu não sei, acho que meu celular é velho. Eu vou escrever, eu viro a câmera. Acontece alguma coisa que eu não consigo saber o fenômeno. Ah, E já aí eu. aconteceu comigo sempre. Então, eu falo, gente, eu preciso trocar de celular. Mas me ajuda, gente, por favor, aí, alguém escreva. Mas, Camila, Luciana realmente, Cinzimbra. eu também não atuo com violência doméstica, mas eu tenho ouvido recorrentemente falar isso. E foi muito legal você trazer os dados. Eu vou ter que estudar um pouco sobre isso, porque me pediram para falar do olhar sistêmico em violência doméstica agora, daqui uns dias, dia 11. E aí eu vou estudar esses dados também, porque eu vou trazer mais esse olhar teórico, né? Algo que eu trabalho, né? Mas muito interessante saber que estão aí disponíveis esses dados de aumento de Sim, e 50%, saber cara. Eu tô impressionada. 50%. Para mais, né? É Assim, porque muita esse é um coisa, tema, né? é um dado que saiu do TJRJ. Mas isso é muito preocupante. Inclusive, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, no último dia 9, eu vou pedir licença para ler, Claro, por porque favor. ela fez uma manifestação com o objetivo de lembrar aos estados das obrigações frente ao aumento dos casos de violência doméstica, né? E a Corte, no último dia, escreveu, no último dia 9 de abril: tendo em vista as medidas de isolamento social que podem levar a um aumento exponencial da violência contra mulheres e meninas em suas casas, é necessário enfatizar o dever do Estado de devida diligência estrita com respeito ao direito das mulheres a viverem uma vida livre de violência e, portanto, todas as ações necessárias devem ser tomadas para prevenir casos de violência de gênero e sexual, ter mecanismos seguros, de denúncia direta e imediata e reforçar a atenção às vítimas. Eu tenho visto, Caraca. inclusive, recentemente, até inclusive aplicativos, né? O próprio a Magazine Luiza, não sei se é o Magazine, acho que é a Magazine Luiza, tem um botão Luísa, que lá ela de fez um emergência para que vocês, você viu isso? Para que pudesse denunciar, para que a mulher alertem, sim, denunciasse. para que a pessoa alerte, assim, se você tiver, Exato. tem uma mulher com uma plaquinha falando, né, se você estiver sofrendo violência doméstica com a Magalu, parece que é um Isso, computadorizada para clicar, que isso. era uma forma de apoiar. Então, Assim, é como as pessoas estão muito em casa, né, Camila? De repente os sim. relacionamentos humanos estão atritando mais do que É o nunca, né? aumento da Até, convivência, né? O aumento da sim, convivência, a tensão causada pela pandemia e o sim, próprio isolamento, né? Então, assim, tá todo mundo vivendo um período muito delicado e esse aumento dessa convivência com uma pessoa que já é agressora e muitas vezes a mulher não sabe que está vivendo, aumenta esse caso de violência doméstica. Então, é muito importante alertar para isso, né? Dizer que o telefone é 180 contra para denunciar, mas se a mulher sofrer qualquer tipo de retaliação, enfim, qualquer tipo de violência doméstica, é importante que ela busque outras pessoas, né? O próprio perfil Luciana Cinzimbra, que eu indiquei aqui, ela fala muito sobre isso, sobre como ajudar, né? Embora eu não trabalhe com isso especificamente, acho muito importante a gente mencionar aqui,
sobre isso, até pelo nosso dever, né? Com certeza, não. E como querendo ou não, influenciadores. assim, acaba pegando na questão de família. Teve uma vez que eu até te perguntei, lembra que chegou para mim uma questão, eu falei, Camila, seu escritório trabalha com violência doméstica? Porque quem trabalha Lembro, com uhum. família, eventualmente chega nesse Eventualmente lugar, aparece. né? Porque as violências dentro de casa acontecem muito, né? Então, assim, é algo realmente que hoje está alarmante. Até alguém perguntou aqui, os divórcios estão aumentando? Eu não olhei dados estatísticos, mas estão aumentando. Uhum. Amanhã eu vou atender uma primeira consulta de divórcio, que está acontecendo Uhum. agora. Eu Eu também acho vou atender assim, amanhã uma primeira consulta sobre amanhã isso. de divórcio, né? Porque eu acho assim, o relacionamento às vezes já estava ruim, né? Porque assim, também não acho que é a pandemia que está causando um divórcio. Mas o relacionamento já estava ruim. E aí, como a gente conversou, de repente as pessoas são obrigadas a conviver intensamente, estão estressadas por conta da pandemia. É até algo para a gente conversar com o nosso cliente, né? Tipo assim, olha, você está Sim, sim, seguro, você tem certeza sim. exatamente que é isso que você quer fazer? Porque, na Sim. verdade, é um momento tão, tão louco, né? Que de repente, mas ao mesmo tempo também pode trazer à tona uma verdade que já está ali. Às vezes as pessoas estão naquela fase de estar empurrando, né, Camila, e de repente podem estar ocasionando mais divórcios, né? Mas eu acho Claro, que deve, claro. se a gente olhar aí uma questão estatística também, eu acho que os divórcios vão estar nessa estatística do aumento, muito provavelmente, né? Sim, sim. E, inclusive, houve um aumento na procura no Google sobre a palavra divórcio online gratuito, tá? Olha só. Essa expressão vem sendo muito buscada no Google, né? Então, inclusive como produtores de conteúdo, advogados familiaristas, é óbvio a nossa área de atuação, é interessante que a gente tenha artigos falando sobre isso, né? Sobre a questão do divórcio, até porque é uma busca, né? O cliente hoje busca sobre É isso verdade, amiga, no próprio obrigada. Google, né? Por ser Então a gente encontrada precisa lá, né? Me contrate a gente precisa para ser o encontrado, divórcio. né? Infelizmente. Eu sempre Não, falo, é. eu prefiro fazer planejamento matrimonial. Eu prefiro fazer consultoria em regime de bens, prefiro ir Pacto lá acompanhar para antinupcial. fazer pacto antinupcial. Eu prefiro, né? Eu sou muito romântica. Mas, infelizmente, né, o carro-chefe aí é o divórcio. Então, é uma questão que a gente vem, né, presenciando muito. Acredito, inclusive, que depois dessa pandemia vai aumentar, porque é tendência, né? Foi tendência no mundo. Acredito que aqui também vá seguir essa mesma linha, apesar de que eu sou muito a favor do amor. Juro que eu sou. Eu prefiro fazer um inventário, gente, do homem, não quero fazer o divórcio. Quer Deixa o fazer homem o divórcio? morrer lá pra frente, aí lá pra frente você me procura pra fazer de volta. Ou fazer o É inventário. doloroso a gente aceitar mesmo, né, o divórcio, mas também É, muitas vezes faz parte. Eu acho que, sem dúvida, como você falou, a gente faz tentar, parte, assim, lógico. conduzir a pessoa para o máximo de tentativas possíveis, mas às vezes acabou mesmo, não tem jeito. Mas eu acho que agora, Acabou. nesse momento, é uma hora redobrada da atenção para esse lugar de calma, será que é isso mesmo? Porque tá tudo muito tenso, né? Acho que as pessoas estão um pouco É. anuviadas, assim. Essa cliente que eu vou atender amanhã, ela falou que, na verdade, o casamento dela tá bem ruim antes da pandemia, que ela já tava meio separando desde janeiro. Falei, bom, não, então é mais um pouco mais seguro, né? Mas, de qualquer forma, é Não, algo pra gente estar eu atendi atento. duas clientes que voltaram. Que Olha, tá vendo? Ó. voltaram. Durante a pandemia, elas voltaram. Mas, assim, Assim, olha, eu como isso é muito advogada, peculiar. assim, né, eu acho difícil, mas como pessoa, eu fico feliz por você. É, é. Como Mas acho advogado, foi um interessante a pouco gente difícil. abordar, inclusive, essa questão da convivência, de diferenciar mesmo união estável e namoro, né? Porque muita gente tem questionado sobre isso também. Então fala um A pouquinho união sobre isso aí, me estável, conta. pois é, a união estável, segundo o Código Civil, artigo 1723, é união pública estável, contínua, duradoura, com o objetivo de constituição de família, né, pessoal? Então, esses requisitos são os primordiais para uma união estável e o que difere do namoro justamente é o objetivo de constituição de família. Só Sim, que o que acontece? A união estável, ela é a posse de estado de casado. Então, é como se em casa é meu marido, entendeu? Apresenta para todo mundo, esse aqui é minha mulher, esse aqui é meu esposo, mas não está formalizado ali no papel. E essa é a grande realidade hoje do Brasil, né? Muitos casais estão morando juntos. E aí, sim, quando eu não quero constituir família, né? Quando eu não quero que configure união estável, uma vez que na união estável a gente tem efeitos patrimoniais, sim. consequências patrimoniais para sua dissolução, tanto quanto da morte como da separação. E é interessante a gente frisar isso, porque eu acho engraçado que é uma tendência, né? Na união estável, as pessoas, elas não se consideram em união estável até o momento da separação.
Aí então elas falam, não, é Sim. só meu namorado, é só meu namorado. Aí quando separa, não, era meu companheiro, É. companheiro. Aham. Então, assim, o que que vai Vídeo caso acontecer? Gugu lá, né, assim, da vida, né? Essas questões, Exato, assim, da exato. O hora que 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 vai acontecer? interessa. Vai provar faticamente, vai provar por meio de elementos de fato que comprovem a posse, sabe? Então, é importante você, né, ter ciência disso. A coabitação por si só, né, não é elemento que configura a união estável. Inclusive, a gente A tem união a estável. súmula, a 382 do STF, que fala, né, sobre a questão da coabitação não ser requisito para configuração, porém, a gente teve aí um RESP, que eu até gostaria de falar um número, que é 1761887 Fala. de Mato Grosso do Sul, se alguém puder digitar aí. Deixa eu tentar de Esse foi novo. um Vou caso tentar mais bem uma vez, não famoso. consigo. Não, amiga, mas não precisa É um fixar. defeito no meu celular. O Não, pessoal o negócio escreve não é até esse. para É tirar que print. eu não consigo escrever. É um fenômeno que eu não consigo entender. Eu clico, igual eu te falei, em vez de escrever, eu clico, clico, clico e ele não vai. Eu preciso trocar de celular. Eu vou trocar de celular para melhorar a qualidade das minhas lives. Ai, Mas o graças a resto Deus. é Compra com a 18. Alane. Compra com a Alane da Preciso Empório trocar. Celulares. Eu comprei com ela. Vendi o meu e comprei outro. Tá bom, vou comprar, amiga. RESP 187. Aí a Brenda vai escrever, Um, ela tá perguntando, por não, favor. não. 176. Na verdade é 176, 1761887. 1761, 1761, 8887. 887, Mato Grosso do Sul. Agora acho que. Repete mais uma vez. 1761887. É porque eu atrapalhei você repetindo, você falar uns números a mais. Aê, Aí, ó, a obrigada, Brenda Brenda. colocou. A Brenda A escreveu. Muito Brenda, obrigada. deixa eu te falar uma coisa. Eu tô quase sonhando com você, porque onde eu vou, tu vai. Menina, mas bom Menina. demais, olha que linda. Bom, Maravilhosa, tá ela é aí. linda, ela é minha aluna maravilhosa. Fiz uma live incrível com ela no sábado passado. Então, Aí, ó, várias pessoas esse escreveram. RESP Obrigada, foi gente. bem veiculado na mídia, e que falou que quando a União, né, teve 2 semanas de coabitação e mesmo assim não foi configurada a união estável, uma vez que, né, precisa ali a expectativa do direito, eles eram noivos, eu acho, eles iam casar há um tempo. A expectativa de construção de família no futuro não poderia gerar o condão de trazer efeitos patrimoniais. Não, Patrimoniais desde agora. Eduardo. Desculpa, gente, eu não tô enxergando O que que muito tem? hoje. Não tem nada não, É, mas o que que foi? não quero. É porque ela tá falando, ele tá falando aqui, tô perdendo minha namorada pra você. Não, amigo, pelo amor de Deus. Vamos construir aí um casamento. Um contrato Inclusive, de gente, namoro? tem Ou união um estável? contrato de namoro. Vamos fazer um contrato de namoro. Porque às vezes eu vejo casais de amigas mesmo, né? Eu vejo que tá fazendo uma união estável. Primeira coisa, vamos fazer um plano familiar na Vivo, na TIM, ou sei lá onde, para, né, ficar mais barato. Opa, gente, plano familiar. Vou colocar como Cuidado, já dependente começou, ali né? no clube de compras, né? Tarará. E o Spotify, vamos comprar um plano aqui para os dois. Tarará. Olha, vamos. Outro sapato ali, né? Vou mandar entregar na sua casa, não na minha, tá? Aí vai chegar com o meu nome lá na sua casa, entendeu? E aí o que acontece? A maioria das pessoas acha que não vive em união estável, mas já tem vários elementos que comprovam a união estável, principalmente a dependência econômica. Pode falar. Não, eu só ia falar que Não, pode falar, depois eu que concluo, que eu quero arrematar o que você um dos falou. instrumentos que combatem isso, né, que pelo menos resguardam ali, que consignam, que estampam a vontade dos pombinhos, é o contrato de namoro, né? O contrato de namoro, ele tem fundamento jurídico, segundo a doutrina, né? Especificamente do Conrado Paulino, que eu sou fã dele, ele fala que tem fundamento no artigo 462 do Código Civil, que fala justamente sobre o contrato preliminar, né? O STJ já vinha falando sobre essa questão das fases do relacionamento. E ele fala namoro, noivado, casamento. Né? Namoro e noivado não tem condão de gerar expectativa ou consequência patrimonial. Então, o contrato de namoro funcionaria ali como um contrato preliminar. Interessante nesse contrato vocês colocarem a cláusula falando que quando as partes
quiserem, de fato, estipular uma união estável, que eles vão fazer um instrumento hábil para isso. Ou seja, quando eles quiserem, eles vão transformar essa relação de namoro em união estável. Eles já conseguiram aquela vontade ali. Outra cláusula que é importante, falar assim, olha, nós não estamos vivendo em união estável. Porém, se porventura for considerado união estável, desde logo a gente já opta pelo regime tal. Né? Geralmente as pessoas optam pelo regime de separação de bens. Já se que resguarda, é uma tendência, né? Entendi, já é um resgate. Né? Isso. E aí, até a Brenda né? perguntou aqui, ó. Pode terminar de falar, que aí depois a gente fala da pergunta. Não, o contrato de namoro vale mesmo com a presença dos requisitos da união estável? Não, nesse caso não. Por quê? Porque eu ia falar agora, o contrato de namoro, ele tem presunção relativa, né? Então, ele admite prova em contrário. Óbvio, né? Um contrato particular e tal. Então, o que acontece? Vocês têm que consignar ali naquele instrumento toda aquela vontade que vocês expressam, mas desde que, de fato, vocês não queiram burlar as regras, né? Burlar a própria lei ou burlar um companheiro ao outro, né? Então, é importante vocês colocarem isso. Aí, quando acontece de você demandar, né, de questionar em juízo a validade desse contrato de namoro, uma das alegações que a gente pode fazer é o princípio do venire contra factum próprio, né? Tipo assim, você tá me questionando, falando que eu era sua companheira, mas por que você assinou um contrato de namoro aqui? Você assinou espontaneamente. Então, é venire contra factum próprio. Você está tendo um comportamento contraditório. Você está falando que eu sou sua companheira, porém você... Desculpa, gente. Eu acho que eu vou... Deu uma leve travadinha. Não sei o que eu faço, porque eu estou recebendo... Uma ligação? Eu estou recebendo chamada. Entendi. E, enfim... Nesse ponto eu queria colocar algo no seguinte sentido, Camila, porque na verdade essas coisas quando chegam ali no judiciário mesmo, vai depender muito das provas, né, o que você falou, porque na verdade, assim, claro que um contrato de namoro pode sim ter a sua validade, embora eu já tenha visto muita jurisprudência contestando justamente essa validade, por quê? Porque a outra pessoa vem trazendo tantos elementos de prova, né, você falou, a gente morava junto há tantos anos, a gente tinha contas conjuntas, né? Eu comprava, como você falou, bens e vinha tinha um cartão de crédito com ele, meus bens vinham lá, que eu comprava. Então, assim, aquilo vai mostrando várias testemunhas, fotos, as pessoas falando, olha, eles de fato viviam uma relação que todo mundo sabia que era pública, eles eram uma família, né? Então vai depender muito do que a gente for analisar ali no caso concreto, porque como você falou, se o contrato de namoro de fato mostrar uma vontade genuína deles, falar, a gente não quer ter nada ainda muito sério por questão dos bens mesmo, para resguardar e tudo, depois ali então não vão conseguir ter provas contrárias o suficiente, né? Sim. Mas se isso aí a gente chegar de fato a discutir na justiça e ver que na verdade eles só estavam tentando encobrir para prejudicar outra pessoa e não vai dar certo. Eu falo muito essa coisa do papel, né? Porque assim, eu até tenho uma ação em que a minha parte é acusada de viver em união estável e assim pela outra parte, né? E de fato, assim, entre nós aqui, de fato, eu acho que ela já vive mesmo união estável, né? Mas ela ainda está tentando ali dizer que não vive. Então eu converso assim com ela, olha, o que acontece? O processo, ele é papel. Eu já trabalhei no judiciário, gente. A gente precisa de provas. Então, assim, você precisa de ver ali as coisas, entendeu? No fim das contas, no judiciário, mas não é justo, não é verdade. Tudo bem, meu juiz não sabe, o assessor do juiz que vai olhar seu papel não sabe, seu processo não sabe, ele precisa o quê? De papel. Então, assim, se a gente tem documentação boa, né, consistente, aí você vai ser capaz de desconstruir ou não. Muito mais do que a realidade mesmo, né? A gente, dentro do processo, a gente tem aquela história da verdade formal, e é verdade, que é assim, às vezes a realidade pode ser uma, mas a gente não vai conseguir trazer isso para o processo. Então, essa questão da documentação, ela é importantíssima, né? Para saber se esse contrato de namoro vai, de fato, valer ou não valer, né? Você sabe, Dani, como que eu já juntei prova num processo para configurar a união estável? Como? Registro do condomínio do elevador. Provar que a pessoa frequentava a casa da pessoa, chegava à noite e saía no outro dia. Né? Então, aí você pegou as filmagens? Uma das provas, as filmagens. Para provar, porque a pessoa apagou tudo das redes sociais, é óbvio, né? Acabou, apaga tudo das redes sociais, e aí? Né? Como é que vai provar se as testemunhas muitas vezes são amiga do casal, não quer amigas do casal, ou não quer falar, ou porque vai e fala que não era, né? Então
Foi um elemento de prova bem interessante, além dos prints de WhatsApp também, né, que provam muito, e principalmente a dependência econômica. A assistência mútua é um dos elementos que eu vejo que na prática provam muito a relação da união estável. Camilão FBI. É um excelente elemento. Gente, é sério. Tem que ser, né, Camila? Como é que faz? Tem que ser. Não, Registro de garagem, gente, ó. esse Pelo processo amor que eu de te falei, eles apareceram lá com uns processos contra o suposto companheiro da pessoa lá, tudo tentando. Eu falei, gente, mas agora eles estão viajando, né? O advogado da outra parte colocou uns processos. Eu falei, não, isso aqui não tem nada a ver, porque era um processo de questão do consumidor lá, mas assim, a pessoa fica investigando mesmo a vida, né, do outro para conseguir provar. Mas Camila... o processo de família, ele é muito peculiar, né, Dani? Eu acho que você, sim, como sim, já trabalhou, com certeza. sabe. Eu também trabalhei do lado da parte do MP, e era assim, muito. Cada um é uma história diferente, é um caso diferente, é uma situação, às vezes, Exato. até engraçada, né? E o Então, tanto que pesa nos processos de família a análise do SAFAM lá, do pessoal da assistência social e do psicólogo, né? Como isso sempre é algo que eu vejo tanto agora, quando eu estou trabalhando como advogada, quando eu trabalhava dentro do judiciário. Como dentro dos casos de família, quando você está discutindo questão de guarda e tudo mais, como pesa aquilo ali. Porque justamente a gente sabe que a questão ali não é um simples direito fácil de você... né? Assim, não é uma coisa tão objetiva. A questão de família envolve muito essa parte do emocional, né? Como é que estão sendo tratadas aquelas crianças, né? E aí, amiga, aproveitando que entrou nesse gancho de criança, vamos falar um pouco das questões de visita e guarda, que está trazendo muito essa polêmica agora também, né? Tipo, muito. isso foi algo que eu tive um caso prático de ter que pedir uma liminar em favor de uma mãe, que o pai quis aproveitar Acho que desse você até momento para comentou, poder... né, nas redes sociais. Sim, sim. Para aproveitar desse momento aí de, querendo afastar. Né? Então, eu acho que isso aconteceu comigo uma vez e deve ter acontecido mais N vezes com várias outras pessoas, né? Isso é algo que foi muito recorrente agora. E você tem alguma experiência legal nesse sentido aí para partilhar? Não, eu tive, graças a Deus, sabe, Dani, as minhas experiências foram mais felizes do que não, né, enfim, não Menos consensuais. confusão. Menos Exato, confusão e mais exato. consenso. O que eu penso? Existe uma realidade antes da pandemia, existe uma realidade que é o que a gente vive hoje, e vai existir uma realidade pós-pandemia, a qual a gente não sabe qual é, uma vez que não vai voltar ao normal. O novo normal a gente ainda não conhece, né? E fato é que o direito de família ele é muito jurisprudencial. Então, a gente está vendo uma mudança aí nessa questão, principalmente ligada à guarda e regulamentação de convívio. Nesse momento, é muito importante a gente ter o quê? Bom senso. Então, quando um cliente chega, a gente fala, olha, a gente precisa ter bom senso, tá? A gente precisa resguardar o direito constitucional da criança à convivência familiar. Mas, de outro lado, a gente precisa conservar, resguardar, respeitar o direito à saúde, né? Então, são duas vertentes que precisam ser analisadas num contexto em que sejam respeitados os dois. Sim, Né? com O que certeza. eu tenho sempre falado as partes precisam ter bom senso. Então, vamos conversar com o advogado da outra parte, né? Eu peticionei, inclusive dou essa dica aqui, pessoal, falando sobre a possibilidade de um acordo temporário em relação à regulamentação de convívio, respeitando a convivência familiar, ainda que virtual, né? Existe uma qualidade menor que a qualidade física presencial, porém está resguardando, né, na medida do possível e conforme, né, a situação demanda, né, fazer esse tipo de acordo temporário, né? E aí o que a gente tem feito? Utilizado o artigo 190 do CPC, né, para poder fazer uma negociação processual. Às vezes as pessoas falam, mas guarda é um direito que não tem como fazer composição. Apesar dele ser um direito indisponível, pessoal, ele admite sim composição, tá? Se as Então, duas é por isso que partes estiverem existe, de acordo, né? existe ação de divórcio consensual com a regulamentação de guarda. Então, é possível sim a gente se valer do artigo 190 para fazer uma negociação processual, né, e resguardar ali o direito. O que eu tenho visto nesse ponto, a gente não vai alterar tanto a guarda. A responsabilização e o dever de criação da criança ou do adolescente é dos pais,
né, não há tanta alteração da guarda. Contudo, quando há um litígio, ou quando a gente vê as realidades das famílias brasileiras no sentido de que não tem acesso à tecnologia, não consegue fazer esse tipo de convívio entre pai e mãe com a criança, o que a gente tem sugerido, né? Eu tenho visto em recentes posições, não só minha, mas inclusive de outros profissionais, a inserção ali do que seria a guarda alternada, que é o quê? A sucessão de guardas unilaterais. Então, você diminui o risco da criança, a exposição, uma vez que você leva menos, né? Porque geralmente é fim de semana alternado, 2 vezes na semana. Então, o que você faz? Na guarda alternada, não. Vamos ficar de 15 em 15 dias, já que não está tendo aula presencial, né? Cada pai fica mais tempo com a criança e respeita ali o direito à convivência familiar. Isso, gente, sempre é numa perspectiva de chegar e falar, cara, como vamos atender o melhor interesse da criança, respeitando o direito constitucional dela à convivência familiar, bem como o direito à saúde. Né? E o que vai depender muito também da condição de saúde das pessoas envolvidas, né, Camila? Tipo assim, essa criança é uma criança que tem asma, né? Sim. Essa mãe é uma mãe com problemas respiratórios, né? Então, eu tive 2 outras questões interessantes também. Uma aconteceu comigo de uma mãe que me ligou querendo a busca e apreensão do adolescente, porque o pai tinha prendido ele lá na casa dele, aproveitando a questão da pandemia também. Graças a Deus não precisou eu consegui ajudar a negociar. Eu fiquei 1h30 conversando com ela no telefone, apaziguando, meus elementos aí da abordagem sistêmica tem que ajudar, né? Eu, inclusive, conversei de Bert Hellinger com ela. Sim. Conversei de Bert. Ela falou, esse pai é o pai certo pro seu filho. Fiquei 1h30 conversando com ela no telefone. E aí ela me deu a notícia no outro dia que ela conseguiu finalmente conversar com ele, levou ali novos elementos. Acho que ele falou também, que falou com a advogada e tudo, né? E ele acabou levando o filho de volta, né? Mas teve muito isso. Só que ela falou que um dos motivos que ele afirmava, que ele tentava dizer que não era para ele voltar para casa, era que ele tinha um pouco de problema respiratório. Só que ele mora com a mãe, a guarda é da mãe, entendeu? Ele ficou, estendeu as visitas na guarda do pai. Então eu falei, olha, nesse caso, se a gente precisar entrar com a busca e apreensão, que eu acho que é algo muito traumático, muito ruim, a gente aí teria, assim, você tem a guarda, então seria mais fácil para você, né? Mas aí pode ter que, como ele morava em condomínio fechado, ele queria dizer que lá era melhor para a saúde do filho. Então eu falei para ela, pode ser que dê algum tipo de discussão, mas embora a guarda seja sua, acho que a gente vai conseguir resguardar o seu direito. Mas tinha esse elemento da saúde envolvido. E outro caso também que vieram me perguntar, não cheguei a atuar não, foi tipo uma consultoria de WhatsApp, sabe, amiga, daquelas que a gente tem? É que um amigo meu, ele tem 2 filhos e a mãe dos filhos é doente. E como ela tem uma doença, ela nunca mais deixou ele ver os filhos, desde o início da quarentena. Porque ela fala assim que também ela está resguardando a própria saúde. E aí ele tava falando pra mim, olha, eu tô tentando acordo de toda forma, ele me mandou um e-mail enorme que ele mandou pra ela, super bacana, realmente mostrando a disponibilidade dele pro acordo, mas que ela tava muito assim, não querendo, porque dessa questão da saúde. Então, realmente, família é o que você falou, sempre vai do caso concreto que tá sobre a análise. Sempre vai. Né, Camila? Inclusive, eu queria até responder a pergunta da Iris aqui, falando assim, não tô vendo, tô vendo os juízes relutantes. Os juízes estão relutantes, pessoal, porque eles decidem conforme a lei. A lei não prevê o Instituto da Guarda Alternada. Nosso só prevê guarda unilateral e guarda compartilhada, sendo guarda compartilhada, segundo o artigo 1584, se eu não me engano, é a regra, né? Quando ambos os pais eles têm condição de exercer a corresponsabilidade ali no dever de criação, a guarda deve ser compartilhada. Então, existe essa relutância por conta disso. Realmente, a guarda alternada só é visualizada quando tem acordo. Ela é mais visualizada, ela é mais efetivamente, né, colocada quando há um acordo, porque ambos os pais ali falam, não, é melhor para a criança que fique de 15 em 15 dias. Sempre analisando o caso concreto, sempre analisando ponto a ponto. A pergunta de baixo, a Brenda perguntou, esse acordo temporário seria extrajudicial? Jamais, pessoal, jamais. Envolvendo direito de menor, né? Não tem como ser extrajudicial. Tem que peticionar, petição conjunta, assinatura dos dois. Tá tem bom? que ter MP autorizando, né? Exato, tem que fazer uma petição conjunta com o advogado da parte contrária, informando que eles estão fazendo um acordo temporário enquanto tiver aí decretado a questão do isolamento social. Então, não pode ser feito extrajudicialmente.
Inclusive, Camila, nesse ponto que você está colocando, justamente, eu acho assim, embora seja sempre difícil também trazer o pessoal da família para essa coisa do consensual, né, mas é sempre o ideal, eu acho que nessa fase, mais do que nunca, né, essa questão do acordo está tão em voga, tão importante, porque como é que pode algo tão imprevisível, né, como é que a gente poderia prever uma pandemia, né, que é colocar as pessoas em casa, que é trazer esse risco à saúde, então, assim, é algo tão imprevisível, né, a teoria da imprevisão, nunca foi tão verdadeira essa imprevisão, que eu acho que mais do que nunca, né, é o momento das partes pensarem nisso. Mas segue sendo difícil. A minha sobrinha quer participar da live. Pois é, eu acabei de ver. Ver uma criancinha, é minha sobrinha. Mas segue sendo muito difícil, da mesma forma, assim, trazer as partes para o acordo, né? Tem muitas emoções envolvidas. Que bom, assim, igual você, como eu te falei, que trabalha com um volume maior de casa, acaba sempre tendo mais uma extensão aí de exemplos para trazer. Mas realmente, assim, nesse momento não há dúvida que o ideal é a gente conseguir levar as partes para o acordo. Mas dentro do ambiente família é sempre muito desafiador, porque quando a parte já procura a gente, o advogado, nesse sentido, é porque ela já está ali com as emoções aqui, né? E ela já tentou muitas vezes, igual eu contei esse caso desse meu amigo que mandou um e-mail super legal. Eu falei, tudo que eu falei para ele escrever, eu falei assim, faz um e-mail falando isso. Ele já tinha feito exatamente o que eu falei. Eu falei, meu Deus do céu, você está realmente tentando um acordo, mas assim, a outra parte não está colaborando, né? Então tem muito esse elemento, mas acho que nunca antes fez tanto sentido tentar um acordo quanto agora. Acho que o exemplo que você deu prático, né, usando inclusive a questão legal do artigo 190, de poder inclusive usar esse instituto aí que está na doutrina da guarda alternada, que a gente não tem no nosso código previsto, né, mas que se os pais estão em acordo, é uma excelente ideia e é a melhor opção, né, embora infelizmente nem sempre a gente consiga levar as pessoas para esse caminho aí, é o ideal, né. Mas que bom que você teve acho que os casos assim. eu acho que as pessoas estão mais sensibilizadas nesse período, né? Eu estava até comentando com uma amiga, eu acho que depois dessa pandemia muitas pessoas vão se apaixonar, inclusive. Porque Tomara, né, você tá amiga? tomando um vinho, amiga? Tô, você acredita aqui, ó? Gente, o que é isso? Por que eu tô tomando água? Nem pra te convidar pra tomar um vinho também, né? Devia ter te falado antes, amiga, pega um vinho. Nossa, se eu soubesse que era direito de família e vinho, eu falei, gente, eu já ia marcar presença assim. Besta. Mas é que até acabou o vinho, nem tem vinho mais não. Mas tomara que o pessoal também fique mais apaixonado e tudo. Amém, né, amiga? Tomara. Sim. Eu falei, nossa, eu quero fazer muitos planejamentos matrimoniais. Então, não, mas eu acho que tem essa vertente também, você tem razão, assim, de uma certa sensibilização, porque mexe muito com o emocional isso que a gente está vivendo, né? Hoje também eu estava conversando de um webinar que eu vou fazer amanhã com relação ao direito corporativo do pessoal da MOL, aquela empresa de São Paulo que faz os acordos judiciais ou é uma ODR, né, um ODR, e aí eles vão falar um pouco sobre isso, vocês são uma mediadora, e aí eles estavam falando justamente assim, que tá tendo os funcionários, eles fizeram muitos acordos com os funcionários, a questão o valor que paga, né, dentro do salário que deu uma diminuída, aquelas questões, eu não entendo nada de direito do trabalho, mas que a gente está vendo essa movimentação acontecendo mesmo, essa realidade difícil que as empresas estão passando. E ele falou assim, olha, as pessoas estão mais suscetíveis, porque está tudo tão louco, que acaba que tem uma compreensão maior, né, Camila? Assim, acho que muitas pessoas que têm um emocional mais equilibrado, que não estão em uma briga tão intensa, elas conseguem enxergar, poxa, a gente está vivendo um momento tão difícil, né, como não? Exato. É preciso a gente, inclusive até como profissional, né, Dani, ter essa perspectiva, né, de abordar ali holisticamente, eu falo, né, de ter uma visão ampla, né, dialética de todas as questões que envolvem aquele caso ali e informar sempre qual que é o benefício de fazer um acordo, né. Sim, eu acho que tem que ter muito essa parte objetiva. Eu brinco assim, agora até vou te falar, né, para puxar a sardinha para o meu lado, você falar alguma coisa aí da abordagem sistêmica, mas assim, eu vejo que na verdade também a gente tem que levar muito essa parte objetiva para as pessoas, sabe? Igual eu te contei o dia que eu conversei um tempo com essa moça aí da questão da busca e apreensão que ela queria fazer, embora eu tenha levado muito para ela os elementos da emocional, eu falei, olha, isso é traumático, seu filho mesmo sendo adolescente é traumático, é muito forte. Mas eu levei muito para ela assim, vale a pena? Vamos parar para pensar aqui. Veja bem, você entrar com a busca e apreensão agora, o valor que você vai pagar,
o conflito que isso vai causar. Então, assim, se você levar elementos objetivos para a pessoa também, né, mostrando assim que aquilo ali não compensa muitas vezes financeiramente, é ruim. Quando eu te falo, às vezes a gente como advogado é até ruim, mas você tem que acreditar que o universo sempre vai trazer mais clientes. Então, às vezes é bom a gente desmotivar também a pessoa. E é verdade. Esses dias eu também desmotivei um pai que falou para mim que queria. Ele, olha, doutora, eu tô querendo pedir os alimentos para minha ex-esposa, porque a criança só eu que sustento e tal. Eu falei, olha, você tem esse direito. Você tem esse direito. Mas veja bem, vale a pena? Vamos analisar. Porque se você quiser que a gente entre, a gente entra. É um direito que você tem, está resguardado pela lei. A criança está com você, aguarda. Mas será que vale a pena? Assim, eu quero só que você veja esse panorama. Porque você tem que pensar em todas as consequências que vão advir dessa ação judicial, né? Então, assim, você já tentou, de fato, conversar, pedir para ela contribuir mesmo ali no verbal? Ele já. Eu falei, ó, se você quiser, eu faço isso para você. Eu sempre tenho essa proposta de negociação anterior à ação. Eu cobro um valor por isso. Exatamente, eu cobro um valor por isso. Eu falo assim, depois se a negociação não der certo, eu desconto o valor dessa negociação da ação que a gente vai propor. Mas justamente para tentar ter esse... eu te mando a fotinha do contrato que fala isso. Eu faço o seguinte, eu tenho no meu protocolo de atendimento, eu sempre ofereço primeiro a solução consensual, óbvio. É menos burocrática, é menos onerosa, mais lucrativo para o advogado e é menos desgastante para a parte. Né? Então, eu sempre falo do benefício do acordo e falo, inclusive, da questão do valor. Né? Às vezes eu até falo, olha, valor... que a gente sabe que o bolso pesa em decisão, né? E eu falo, olha, valor é o seguinte, pesa, claro. Consensual tem vezes que chega a ser metade de um valor de um litigioso, né? Então, eu sempre puxo para esse lado também, mas o meu protocolo de atendimento é sempre falar, olha, você gostaria que eu entrasse em contato com outra parte para tentar um acordo, para, enfim, a gente estipular ali? Eu falo para você, eu prefiro 1000 vezes. A minha advocacia autônoma, ela é muito focada em advocacia recursal, porque eu gosto dessa parte de peticionamento em recurso, e extrajudicial e consensual. Então, eu devo ter mais ou menos o tempo de quarentena, um pouco antes. Eu fechei um contrato de 3 meses. Tem 3 meses que a gente está negociando uma ação consensual, porque envolve menor. E eu não quero entrar com litigioso. Assim, eu realmente dedico minhas energias ali para consensual, porque eu sei que vale a pena. Às vezes a gente precisa ficar 3 meses negociando, né? Eu estou negociando com o advogado da parte contrária, a gente está conversando como é que faz, porque envolve dissolução de união estável. Então, assim, precisa a gente conversar, a gente ter esse parâmetro, né, de entender que o consensual é melhor, ainda que demore um pouco. Sim, sim. Né? Então, assim, a minha advocacia é focada nisso, sabe? Sim, ela tem um aspecto de realização também, assim, a gente sentir que está conseguindo levar para esse lugar de negociar, além de tudo, eu não sei se você também sente isso, mas tem um aspecto de, poxa, que bom, estou contribuindo aí para algo bom. Aí, amiga, eu queria te fazer essa pergunta agora nesse sentido, igual eu briguei com você, puxando sardinha pro meu lado, mas eu sei que você também gosta da abordagem sistêmica, então eu queria que você falasse do seu ponto de vista, assim, né, da sua vivência aqui, pelo que você conhece até agora, o que você acredita que a abordagem sistêmica pode ajudar os familiaristas? Então, vamos lá. Partindo então do eu não vou ficar falando das leis sistêmicas aqui, porque eu acho que você tem total propriedade para falar sobre isso. Mas o que eu penso que seja uma abordagem sistêmica? A gente precisa entender, antes de qualquer coisa, e isso eu aprendi com você também, que a gente faz parte de um sistema. Nós fazemos parte de um sistema, nossos clientes fazem parte de sistemas, não só o da família, que eles ali estão entregando para a gente, mas outros sistemas, trabalho, a casa, enfim, tudo que eles fazem, né? Então, é um sistema, não é só... O que a gente precisa fazer? Não é só analisar a questão pontual do divórcio. É questionar qual é o contexto ali do divórcio. Porque não existe uma verdade absoluta. Existe uma realidade aproximada. O que o cliente traz pra gente é uma versão do que ele tem sobre a realidade. Então, o que a gente precisa sempre pensar? E eu sempre falo isso, assim, para todo mundo. Eu falo, olha, eu costumo dizer que eu sou a advogada mais pessimista que você vai encontrar na vida. Porque eu não vou chegar aqui para você e falar assim, olha, fulaninho, você tem direito a pedir os alimentos lá para sua ex-esposa. Concordo 100%. Sabe? O que eu falo pra ele? Eu falo, olha, você quer pedir? Quer... Não, então tá, mas deixa eu te falar uma coisinha aqui. Se o juiz chegar pra você e falar, olha, não sei o que, não sei o que, não sei o que, a necessidade da criança, não. E se o juiz chegar pra você e falar assim, olha, a possibilidade financeira dela não é o que você tá falando que é. Entendeu? Então é tipo assim, eu sou pessimista nesse sentido.
Não Não tô brava, tá, entendendo. gente? Eu falei brava aqui, mas eu não sou tão brava assim, não. Eu chego pra ele e falo, olha, você quer entrar? Ó, você tem essa possibilidade. Inclusive, eu não posso te prever pensamento de juiz, Isso. Eu também né? sempre Eu não falo posso isso. prever, eu não posso Já me prever o que o juiz vai resguardo, né? E é falar. verdade. E é um fato Esses isso. dias, esses dias eu juro, um cliente virou pra mim e falou assim, Camila, mas então, né, envolvi empresa e tal. Ele falou assim, cara, fala pra mim a pior coisa que pode acontecer. Boa. A pior coisa que pode acontecer. Eu falei assim, bom, a pior coisa que pode acontecer é isso. Eu falei pra ele, não, mas essa é a pior coisa? Eu falei assim, essa é a pior coisa. Ele queria uma coisa pior ainda. E eu Aham. falei assim, e deixa eu te falar uma coisa, eu sou uma advogada pessimista. Eu chego e falo, meu filho, você pode ter certeza que do seu problema podem gerar 5 consequências. Aí eu vou falando as consequências. Então, assim, eu tenho esse viés sistêmico nesse sentido, de abordar de uma forma ampla. Né? Por que eu falo Perfeito. holístico dialética? Porque você precisa analisar não só o ponto específico do problema que é colocado ali para você analisar, mas tudo, por quê, né? E aí, até entrando nessa parte do direito sistêmico, o que eu vejo, assim, às vezes chega uma pessoa lá, tá divorciando, aí vem de um histórico familiar em que todo mundo divorcia, né? E ela Perfeito. tem essa crença, inclusive, enraizada nela, né? Que ela precisa divorciar. Né? Então, assim, às Perfeito. vezes é interessante a gente olhar essa perspectiva como um todo, a gente ser um advogado contextual. Mais do que isso, eu acho que a gente precisa ser um advogado transdisciplinar. O que é isso? É você se valer de disciplinas que não só do direito. Olha Isso. só, fulano, deixa eu te explicar uma coisa. Você está vendo isso aqui? Essa planilha aqui de bens que vocês têm que ir lá no computador fazer tal e tal coisa. Vocês têm que ir lá no banco pegar o extrato de saldo devedor de tal e tal coisa. São profissionais que não dizem respeito à minha condição como advogada familiarista, mas que auxiliam na solução consensual da demanda. E, fora isso, tem a questão do psicólogo, do terapeuta, de indicar. Eu sempre falo da necessidade de uma criança, Fazer por uma exemplo, terapia, né? ter acompanhamento terapêutico num processo de separação. É Com muito certeza. traumático. Gente, o que a gente vê na vida, no fórum, essas coisas de novela, às vezes chega a ser pior na vida real. Então, Sim. precisa ter um acompanhamento terapêutico. Então, eu acho que a minha abordagem sistêmica ela é feita muito nesse sentido, nessa advocacia transdisciplinar, nessa advocacia contextual, né? E realmente de apontar uma perspectiva completa e não absoluta sobre uma determinada demanda. Mas na verdade, Camila, eu acho que o ponto é bem esse. Na verdade, assim, não é que a pessoa vai entender mais de direito sistêmico, de fato, se ela realmente se interessar por isso, se ela quiser saber mais, for algo com o qual ela se conecta. Mas ninguém precisa de fato saber mais. Eu acho que é como você falou, você vai ter mais elementos e mais ferramentas para olhar diferente. Eu brinco assim que você vai começar a ajudar melhor. Muitas vezes você vai poder ajudar melhor, porque você vai ter mais elementos. Mas a gente vai continuar sendo advogado, a gente vai se tornar terapeuta. Sim, Nosso cliente sim, está buscando um advogado. Então, sim. assim, isso é algo agora que, no curso que eu te falei que eu estou fazendo, eu falo o tempo inteiro. Eu falo, olha, você é advogado, você é juiz, você não vai deixar de ser advogado, você não vai deixar de ser juiz. A gente vai continuar no nosso lugar, esse é o nosso lugar. Só que a questão da abordagem sistêmica, e mais especificamente a do Bert Hellinger, ela vai te trazer elementos tipo soft skills, que são essas competências Sim, socioemocionais, sim, da sim, gente sim. saber lidar melhor, primeiro com a gente e depois com o outro. Então, nesse aspecto também tem uma questão muito prática. Eu brinco assim, eu comecei esse caminho do sistêmico muito romântico, muito romântico. Eu comecei achando assim, ai, que lindo, vou salvar vidas, entendeu? E aí você vai vendo na prática, e a gente como advogado lida com uma realidade que não é bonita, que é difícil, que é triste. Então você vê assim, que a gente faz aquilo que é possível, mas que é muito bom ter esse olhar mais humano, que de repente você pode levar isso para aquela pessoa que você está ajudando também. Então é muito isso que você falou mesmo. A pessoa vai se aprofundar. E aí, gente, fazendo meu marketing pessoal, se vocês quiserem me aprofundar, por favor, me sigam, baixem meu e-book, né, sobre direito Uhum. sistêmico. Mas se a pessoa não quiser fazer isso também, não tem problema, porque como você falou, eu acho que quando você fala a palavra sistêmico, ela é usada também no contexto do Bert Hellinger, mas ela é muito maior. Mas eu acredito que o profissional do futuro, que a gente está já no futuro, digamos assim, mas a gente é um profissional, que você tem que conseguir usar a tecnologia e você tem que desenvolver outros tipos de competência. Se não for a do direito sistêmico aí baseado no Hellinger, não tem problema, mas a pessoa tem que desenvolver habilidades negociais, de mediação, o que for, porque como a gente falou,
o mercado vai exigindo cada vez mais nesse sentido, né? E esse momento, como a gente conversou, é um momento que traz muito isso. Porque se você não tiver uma habilidade negocial agora, você não consegue aí muitas vezes ajudar a pessoa melhor. Nesse sentido, assim, poxa, gente, a gente está num momento muito difícil, né? Um momento de exceção. Será que não é hora da gente olhar, fazer um acordo, né? E aí depois eu compre a nós aí, caber fazer, viabilizar tecnicamente esse acordo. Mas eu acho que vai muito nesse sentido também dessas competências socioemocionais. Sim, com certeza. Eu acho que hoje um profissional. Inclusive, eu sempre falo isso, né? As habilidades emocionais que a gente adquire como profissional fazem total a diferença na hora de uma contratação também. Né? O poder do convencimento, o poder da persuasão, o poder da empatia. No direito de família, a gente vê muito isso. Assim, eu vejo que muitas mulheres me procuram por conta das minhas crônicas, por exemplo. Né? E eu tenho muitas clientes mulheres Faz por isso. conexão, né? Muitas não, eu digo assim, as que me procuram são nesse sentido, faz esse tipo de Aham. conexão emocional, falam, olha, o que você viveu. Eu nunca me esqueço, uma vez que eu estava numa reunião com uma cliente, ela não me falou que me seguia. Ela só me falou que uma advogada tinha indicado ela, que tinha indicado eu para ela, né? E aí ela foi lá no escritório e tal, e eu gostei demais dela, sabe? Aí eu fui fazer o divórcio dela, foi extrajudicial e tudo mais. E um dia eu fui, precisei pegar uns documentos com ela, ela foi no escritório, e aí eu, gente do céu, e foi difícil marcar essa reunião com ela, porque ela não estava respondendo mensagem e tal. Eu falei, acho que ela desistiu, né, do divórcio, sei lá. Aí, quando ela apareceu, ela foi no escritório, eu falei assim, oi, tudo bem e tal. Aí ela falou assim, nossa, eu fiz uma coisa muito inspirada em você. Aí eu mesmo, o quê? Aí eu viajei sozinha. Que E, tipo, aí eu bonitinha. fiquei assim, ué, como que você sabe, né, que eu viajei sozinha? Ai, você acha que eu não te acompanhei em Nova York, chiquérrima e tal. Então, assim, é muito legal isso, sabe? Tipo, essa conexão emocional que a gente pode gerar com o cliente, porque tem essa questão da empatia mesmo, né? O cliente de família, ele não te contrata só porque você é bom. Ele te contrata quando ele se identifica com você, com seu propósito, com sua visão, com sua missão de vida mesmo. E eu acho isso legal, essa parte de você inserir esses skills nas nossas competências profissionais. Amiga, e eu te falei assim, antes, quando eu te conheci, eu falei assim pra você, Camila, eu te conheci antes de não te seguir, eu te falei isso, eu comecei a te seguir porque eu te conheci, né? E Isso um dos foi. motivos que eu fui gostando de você, eu falei, nossa, eu queria ser amiga dessa menina, eu te falei isso, ela sabe que é verdade. É porque eu fui gostando muito da pessoa que você se mostrava e muitas vezes você se mostra mesmo, né? Esse que é legal, eu Sim. acho que muitas vezes, assim, um dos motivos do seu sucesso na rede social, sem dúvida, é esse lugar de você dar de vez em quando esse espaço, tipo assim, eventualmente aqui você realmente é você mesma. Tipo assim, claro que existe o fato assim, a gente tem algo que a gente traz ali, o elemento profissional, mas eu tô te falando assim, você, quando a gente tá tomando um vinho, às vezes é a mesma que elas estão conversando aqui, né? E isso É, traz uma conexão muito grande com as pessoas, né? é, Essa questão é das verdade. pessoas se identificarem. Então eu falei pra você, eu falei, gente, eu gosto dessa menina aqui, eu fui conhecendo você, né? Eu te conheci, gostei de Uhum, você e fui conhecendo você na rede social. Então é foi. interessante ver isso, essa conexão que você de fato faz com as pessoas. E é algo que eu admiro muito no perfil de rede social que você adota, sabe? Que eu acho que as pessoas realmente se conectam e se identificam com você, né? Gostam muito de você É, nesse eu sentido. sempre falo isso, inclusive para quem é familiarista, assim. Existe uma perspectiva, eu quando faço mentoria de produção de conteúdo, por exemplo, recentemente eu estava conversando e o que a gente identificou, que o cliente do meu mentorando não estava no Instagram. Então, não adianta ele querer buscar o cliente no Instagram. Ele pode buscar Uhum, outros uhum. tipos de coisa, como, por exemplo, referência na área de atuação. É muito você analisar mesmo o que você faz com a tua rede social, a depender da sua área de atuação. E eu tô falando aqui de produção de conteúdo jurídico, né? Uhum. E eu, tipo assim, a minha bio é uma divorciada especialista em divórcio. Então, é a minha vida, né? E o divorciado ele diz respeito à minha vida pessoal, à minha rotina, meu lifestyle, como especialista em divórcio. Ou seja, meu lifestyle como advogada familiarista. Por quê? Porque dentro do direito de família a gente tem essa perspectiva, esse viés de conexão, de empatia para ver a contratação ali, né? Não que não existem Sim, outras áreas, sim, existe, sim. mas No no de direito de família família é ele é bem maior. evidente.
concordo. Eu Amiga, vi nosso Duda e tempo tá Fabiola aqui, acabando. obrigada, viu, gente? Ah, Eu que vi que o tempo linda. tá acabando. Nosso tempo tá acabando. Eu queria que você deixasse aqui uma mensagem, assim, tipo um conselho para os advogados, né? Você já está sempre aconselhando mesmo os advogados, e você, inclusive, agora está dando um curso super legal de marketing digital, ensinando as pessoas a alcançar um pouco desse sucesso que você já alcançou aqui, né? E tá cada vez mais. E aí eu queria que você deixasse um conselho, assim, nessa perspectiva do direito de família e Covid, né? Para finalizar, assim, algo que você acha que pode deixar aí para os advogados que estão assistindo a gente. Talvez seja apenas um resumo de tudo que a gente falou aqui. Eu acho que a nossa perspectiva como profissional nesse período deve ser muito ativa nas redes sociais, uma vez que o cliente ele vai buscar o problema dele nas redes sociais, né? E ele não vai chegar para você e perguntar qual que é a solução do problema dele. Ele já sabe essa solução porque o Google já informou para ele, né? Então, a gente precisa usar a estratégia digital não para oferecer a solução propriamente dita, mas para mostrar que a tua solução é a melhor, para mostrar que a tua solução é mais efetiva, né? Então, nesse contexto em que as pessoas, eu falei isso esses dias, as pessoas, elas espalham mais informações sobre a sua marca mais efetivamente que ações de marketing propriamente ditas. E onde estão as pessoas? Nas redes sociais. Então, é importantíssimo o uso das mídias sociais de forma ética, para que a gente também, né, converta seguidores, Sim, converta sim. consumidores do seu conteúdo em, de fato, clientes. Né? Nós somos Sim, advogados e a gente perfeito. pode fazer isso de forma ética. Né? Eu acho Sim. que esse é um conselho bacana, foge um pouco do trivial, mas é importante a gente usar as mídias sociais nesse sentido. E mais do que nunca, né, Camila? Porque eu Mais do que mesma tinha nunca. uma certa resistência. Eu falava, não, lembra de eu Eu falar? lembro, você Não, não falava quero ser comigo. blogueira, não quero ser blogueira, não sei o quê. Agora eu tô aqui, na maior blogueiragem, minha filha. Por quê? Porque Pois a é, verdade pois é que a é. gente precisa hoje desse recurso, né? Virou... E eu Sim. tô adorando, amiga, tô super entendendo, entendeu? Porque eu tô Tá adorando vendo? fazer Você tá live, é vendo? maravilhoso. Você Tô tá vendo? super E eu já entendendo. tinha uma Fazer demanda live é muito digital. gostoso. Pois é, eu já tinha uma demanda digital de antes da pandemia. E hoje essa demanda quadruplicou em razão Sim. de todo o contexto que a gente vive, né? Então a gente precisa fazer bom uso disso sim, de forma ética, para prospectar, porque essa é a nossa vida, essa é a nossa profissão, né? Perfeito. Amiga, muito obrigada. Foi muito bom Eu que te ver, pelo menos agradeço. assim. Eu vivo mendigando pra Camila. Camila, vamos encontrar, amiga, do virtual. E eu Agora foi falei na para ela, eu live. falei, olha, quem já conviveu comigo, quem é minha amiga, sabe que, poxa, por favor, não considerem o WhatsApp como elemento de amizade, porque eu não consigo responder, é humanamente impossível, a minha vida é muito corrida, mas até por motivos de saúde aí eu tô precisando dar uma desacelerada, né? Mas Amiga, vou te botar uma fazenda pra você ficar offline, descansar assim, uns 4 tô dias, precisando. não? Vai ser bom, Tô amiga. precisando, inclusive, me leva. Mas te agradeço demais, viu? Porque você ainda fez dobradinha, né? Fez uma live super bacana. Eu entrei na sua live umas vezes, viu? Eu Assisti vi. algumas vezes ela falando, foi muito legal. E assim, logo Uhum. depois já tinha aqui a mim. Então eu só te agradeço mesmo por ter tirado o espacinho do seu tempo aí para estar comigo. E tomara que a gente tome um vinho de verdade aí qualquer hora no Tá, online aqui, joia. tá Vamos, bom? vamos. Não vou brindar Beijo, porque meu Flor. copo tá vazio. Um Obrigada. beijo, pessoal. Tá Fiquem com bom. Deus. Fica E com Deus. até a Muito obrigada a quem próxima. assistiu. Ana Tereza, linda, Obrigada. saudade. Beijo. Tchau, Beijo, tchau. amiga. Beijo. Tchau.